Eu sou a virtude em forma de individuação. Essa frase fortíssima vem de uma música reggae e, bom, é o nosso ponto de partida perfeito para a explicação de hoje. Vamos fazer uma jornada um pouco diferente, guiados pelo estilo dos heróis de anime, para desvendar como a gente pode quebrar de vez as pesadas armaduras da sociedade. Sabe aquela necessidade exaustiva de aplauso o tempo todo? Então, a ideia aqui é entender como deixar isso para trás e viver a partir de um centro interno muito mais sólido. É exatamente essa análise sobre desenvolvimento humano que vamos explorar agora. A jornada da individuação, deixando as máscaras para trás. E já vamos mergulhar direto na psicologia do conformismo. Parando para pensar, em algum momento da vida, a gente acaba construindo várias camadas, verdadeiras armaduras para tentar se adaptar ao mundo, não é? Mas o que acontece quando essa mesma armadura de protagonista começa a sufocar a essência mais pura que existe lá dentro? Ponto número 1. O instinto de rebanho. O detalhe crucial aqui, logo de cara, é entender que se conformar com o grupo não é nenhum desvio de caráter, nenhuma fraqueza de personalidade. Na verdade, é puro instinto biológico de sobrevivência. É algo profundamente enraizado na nossa espécie. Assim como os animais na natureza, a nossa mente quer, acima de tudo, se defender. E uma das defesas mais antigas e fortes que a gente herdou é justamente a necessidade vital de andar em bando. Para o nosso cérebro mais primitivo, pertencer ao grupo é estritamente necessário para manter todo mundo a salvo. É aí que entram as 3 camadas de condicionamento cultural. Ninguém simplesmente brota no mundo num vácuo. Nós já nascemos caindo de paraquedas nessas dinâmicas que estão perfeitamente estabelecidas. Quase que na mesma hora a gente começa a absorver a cultura religiosa, a cultura familiar e a cultura social. São essas 3 forças gigantes que geram as nossas crenças e os nossos valores iniciais. De forma totalmente inconsciente, a gente lê o ambiente para descobrir o que o grupo aprova, desde as opiniões até a forma de vestir, e adota esse modelo simplesmente para garantir aprovação e um lugar seguro. 2. As máscaras que usamos. Mas como se pode imaginar, existe um custo bem pesado para essa adaptação. Transitar por essas 3 camadas culturais tão exigentes cobra um pedágio psicológico altíssimo. Vamos dar uma olhada agora em como as mentes clínicas brilhantes enxergam essa busca sem fim por aprovação e como isso começa a criar fraturas internas dolorosas. Peguemos a ideia do superego do Freud, por exemplo. Ele descrevia isso como o nosso juiz interno. Mas preste bastante atenção neste detalhe. Esse juiz não é a nossa verdadeira voz, nem de longe. Ele é um tribunal inteiramente construído com aquelas crenças e valores externos que a gente absorveu da cultura. É uma voz dura, severa, que julga todas as nossas ações pela régua do bando e dita punições impiedosas, quase sempre na forma de uma culpa que corrói caso a gente quebre as regras sociais. E construindo em cima dessa ideia, temos a visão do Carl Jung, com o conceito de persona. A persona é basicamente aquela personalidade artificial que a gente constrói e mostra para os outros para ganhar aceitação e fugir da dor do abandono. Sempre que rola uma rejeição, a gente instintivamente dá uma polida a mais nesse escudo. O enorme problema aí é que sustentar esse personagem diariamente exige uma energia absurda, causa uma violência interna silenciosa. O resultado é a ansiedade crônica e a chamada doença do self, onde a nossa verdadeira essência simplesmente desaparece sob a armadura que inventamos. E então, diante de qualquer decisão importante, bate aquela dúvida cruel: o que o grupo vai achar certo ou o que eu realmente quero? É o conflito definitivo. Quando a nossa identidade mais profunda tem uma vontade completamente diferente das regras estritas da sociedade, a coisa explode. E é a partir deste ponto que a nossa explicação deixa de focar apenas no peso da máscara social para buscar a solução definitiva para essa angústia. Essa solução tem um nome bem específico: individuação. É o antídoto direto para a doença do self. Trata-se de se tornar, finalmente, quem realmente se é. Em outras palavras, é parar de funcionar feito um autômato programado pelas convenções sociais e começar a tomar decisões a partir daquela camada mais profunda e pura do ser. E o ponto crucial, não se trata de egoísmo ou de criar regras para machucar ninguém. Trata-se puramente de autenticidade. É agir com verdade e recusar ceder ao peso esmagador de ser julgado. 3. Objetivos contra propósitos. Só que a jornada para a autenticidade possui algumas armadilhas invisíveis. É exatamente neste ponto que a sociedade moderna costuma confundir todo mundo, misturando marcos de sucesso prático com o verdadeiro chamado de uma vida.
Existe uma linha muito clara entre as recompensas práticas e o sentido maior da vida. Vamos imaginar o seguinte: objetivos são metas concretas. Comprar uma casa, expandir a empresa, largar um vício. Ter objetivos é excelente e super necessário para a gente caminhar e prosperar. Mas eles não são o propósito. O propósito genuíno só surge quando ocorre uma reconexão absoluta com a própria identidade. Se os nossos objetivos práticos não conversarem com o núcleo de quem a gente é de verdade, eles só vão gerar um vazio ainda maior no final das contas. Olhando para as diferenças básicas listadas aqui, dá para entender bem a raiz desse vazio contemporâneo. A sociedade meio que vicia o nosso cérebro no lado esquerdo, os picos de alegria, que são estados de alienação momentânea. Comprar um carro zero ou estar na melhor festa do ano geram picos emocionais fantásticos, mas evaporam rapidamente, deixando aquela busca obsessiva pelo próximo estímulo. Já no lado direito, temos a felicidade verdadeira. Ela é plenitude. Não depende de picos de adrenalina, mas de viver um propósito real e curtir uma completude interna que nada lá fora consegue abalar. 4. O medo da solidão. E por que a verdadeira felicidade é tão rara? Bom, chegamos ao obstáculo mais aterrorizante de toda essa jornada. É aquele medo paralisante de que, se a armadura for abandonada e as máscaras caírem, vai ocorrer um isolamento absoluto. É o pavor inconsciente gritando e questionando quem é que vai oferecer segurança se a nossa versão mais autêntica for rejeitada por todo mundo. Para quebrar esse medo de vez, precisamos encarar uma verdade dura. Quando o amor tem uma condição amarrada nele, não é amor, é controle. Manter pessoas por perto fingindo ser um personagem só para agradar a elas é um ciclo absurdamente tóxico. Se a aprovação exige que a verdadeira identidade fique escondida, isso nunca foi afeto. Trata-se unicamente de manipulação disfarçada de cuidado. O psicanalista Jacques Lacan resumiu a essência dos vínculos reais de um jeito monumental. Ele disse: amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. O significado por trás disso é muito profundo. Às vezes, o outro necessita de algo invisível, como paciência ou espaço, mas se recusa a receber isso abertamente, e nós mesmos sentimos que mal temos isso para oferecer. Mas, quando a gente derruba nossos escudos e entrega exatamente o que é necessário para a evolução do outro, independentemente de expectativas, é aí que vivenciamos o amor na sua forma mais madura. 5. Vivendo o eu profundo. Chegamos na etapa mais fortalecedora dessa jornada. Ela revela como o ato de assumir a própria verdade não só cura a mente daquela ansiedade crônica, mas remodela completamente, e para melhor, a qualidade das relações humanas. Quando a decisão de ser autêntico é tomada, o fluxo natural da vida começa a rodar. O primeiro passo é quebrar as correntes e abandonar de vez o medo da crítica. O segundo é aceitar que sim, haverá a perda de relações. As pessoas que se relacionavam exclusivamente com a máscara vão se afastar, e a gente precisa ver isso como um livramento. E o terceiro passo é a atração magnética. Ao nos posicionarmos com verdade, passamos a atrair aliados sintonizados com o mesmo propósito. Deixar ir as conexões erradas é justamente o que cria espaço para relações de valor inestimável. O que nos traz de volta ao Manifesto Reg lá do início. É um momento de deixar as máscaras jogadas na grama e caminhar livre rumo ao horizonte. Eu vivo o meu eu mais profundo, deixo minhas máscaras para trás. É aquele estágio incrível onde a necessidade exaustiva por aplausos evapora, substituída por uma paz inabalável. O julgamento do rebanho simplesmente perde a capacidade de dominar a mente. E, para finalizar, fica a grande provocação do dia. Cada vez que uma roupa for escolhida pela manhã, vale aquela reflexão básica. Ela está sendo usada para impressionar a sociedade e evitar o julgamento, ou para expressar a pura verdade de quem a veste? Repensar a quem pertence a aprovação, que dita as ações diárias, é sem dúvida o passo definitivo para aposentar a velha armadura e começar a viver a plenitude do eu profundo.